Olá, gente. Eu fico muito feliz que eu falo e vocês me escutam e muitas vezes me dão um retorno. E o que nós vamos falar hoje é justamente sobre essa troca. Ouço muitos ensinamentos, tento aprender com profissionais da área da psicologia, mas tenho me descoberto muito, gente, pelo processo terapêutico. A fala no processo de autoconhecimento é muito importante. Se você tem a oportunidade de encontrar um profissional e fazer essa troca com ele, eu acho que é muito válido. Porque muitas vezes as pessoas que convivem com a gente, por mais bem intencionadas que elas são, não vão conseguir nos ajudar nesse processo de autoconhecimento. Eu não estou falando, gente, falar por falar. Falar é importante para pôr para fora. Mas uma pessoa especializada, ela vai te dar uma direção. Então imagina que a gente está falando em círculo, a mesma coisa, você está repetindo a mesma coisa. O profissional, ele vai te mostrar um caminho, mas ele não vai fazer de forma assim rápida, bum, olha ali, porque às vezes você não vai conseguir enxergar. Eu tenho trabalhado muito a minha escuta, porque eu sempre tive muita dificuldade para ouvir. Eu chego às conclusões e já falo para a pessoa, o seu problema é esse, isso que está acontecendo. E hoje eu me seguro, ponho algumas questões, será que não é isso? Porque esse é o processo terapêutico. Quem fala que precisa entender o que está falando. Porque não é o psicólogo, não é o profissional, o psicanalista, o psiquiatra que precisa entender a nossa fala. Somos nós. Nós falamos para nós mesmos. É só por meio da repetição que vem a compreensão. Acho muito válido vocês estarem aqui. Isso é uma informação importante que eu estou passando. Fico muito feliz de poder compartilhar com vocês o que eu levei anos para entender. Acho que não vai entrar, talvez, de primeira na mente, porque é preciso repetição. Então, assistam o vídeo várias vezes. Provavelmente vocês assistem outros vídeos com esse mesmo sentido, né, de desenvolvimento pessoal. Acho muito válido este caminho. É um momento que você tira para você, para fazer essa escuta, para aprender. É um momento de autocuidado que você se dá. E é só com o autocuidado que a gente consegue desenvolver autoestima, amor próprio. Mas quero que vocês tenham em conta a importância de você poder falar também. Olha, eu não posso pagar um psicólogo, um terapeuta. Pode parecer louco isso que eu estou falando. Mas às vezes eu falo comigo mesma. Eu tenho as minhas sessões pontuais com a minha terapeuta. Eu não posso falar com ela todos os minutos em tudo que acontece na minha vida. Então eu aprendi. E aí, sobre isso, esse vídeo também, ensinar um pouco isso pra vocês, essa minha loucura que eu acho que pode ser válida aí também, tá? Então, muitas vezes, quando eu sinto que o emocional tá muito assim, eu tô descontrolada, aconteceu alguma coisa, fugiu do meu controle, porque nós queremos controlar tudo, né? Então, assim, é um trabalho constante. E parte do trabalho constante que eu faço de evolução é esse de me acalmar, é falar comigo mesma, né? Então eu aconselho você a fazer isso. Quando você estiver muito apavorado, primeira coisa, gente, é respirar, né? Para acalmar. O corpo da gente, ele é muito importante no processo emocional. Vocês precisam ter essa consciência. Então, se o coração estiver acelerado, a respiração estiver acelerada, o cérebro estiver acelerado, a gente não consegue absorver, a gente não consegue alinhar. Você encontre os seus meios de acalmar. Acalmou? Tente conversar com você. Nossa, mas por que eu tô tão nervosa? Vamos supor que você está nervosa, né? Nervosa. Por que eu estou tão ansiosa? Isso que essa pessoa fez. Eu não gostei por causa disso, daquilo. Fale com você, né? A gente tem que criar essa conexão. É importante aprender a falar. Depois que você aprende a falar, você pode falar com qualquer pessoa que você vai entender o que você está falando. O processo de autodesenvolvimento, a minha maior dificuldade nunca foi a fala, sempre foi a escuta. A começar por mim. Quantas vezes eu falei uma coisa e não prestei atenção no que eu estava falando, ou não levei aquilo em consideração, e repetindo, eu fui vendo dois movimentos no processo terapêutico, o tanto que era bom ter alguém que me ouvia. Então eu passei a dar valor na escuta. A minha profissional, ela me escuta, e aquilo eu fui vendo quanto era maravilhoso. E eu fui vendo que quando eu comecei a prestar atenção no que eu falava, eu comecei a entender mais as coisas. Então eu comecei a tentar prestar atenção na minha fala e
na dos outros, porque eu vi o quanto era bom ser ouvida e eu passei a tentar ouvir mais as pessoas. Com isso, eu passei a conhecer mais as pessoas também. Eu já tive em relacionamentos que as pessoas repetiam a mesma fala. Ai, meu Deus, pensava, né? Nunca falei, gente, sempre fui respeitosa. Tá falando a mesma coisa de novo. E aquilo que a pessoa estava falando era importante para eu conhecer ela. Por isso que ela repetia tantas vezes a mesma coisa. Normalmente, a fala é um processo de elaboração. Quando nós estamos falando, nós estamos elaborando um pensamento que às vezes ficou ali travado, que precisa ser elaborado, um sentimento, um acontecimento. E a fala, ela faz isso. Imagina um bolinho, não sei se vocês já viram isso, memes, né? A fala da pessoa tá toda emboladinha e o psicólogo, o que ele faz? Ele puxa o fio. Então, e aquele fio, ele fica retinho e é o desenrolar, né? Essa compreensão, ela vai acontecendo através da fala. Comecei a entender as pessoas. Então, esse processo, gente, de fala e escuta é muito mais valoroso e importante do que a gente imagina. Você vê a escuta do outro, você aprende a escutar. E quando você aprende a escutar a si mesmo e aos outros, você aprende a entender, a conhecer. É tentar achar um caminho de aprender a falar e aprender, sobretudo, ouvir o que nós falamos. Você não tem com quem falar mesmo, né? Não há meios de fazer isso, então vai tentando conversar com você, vai tentando se entender com base no que você está aprendendo, né? Que você está ouvindo. Fale, escute e aprenda. São esses 3 processos que vão trazer a cura, o conhecimento, seja seu, seja do outro, e o objetivo para o autodesenvolvimento é, primeiramente, o autoconhecimento. Você não melhora o que você não conhece. Você primeiro precisa conhecer para saber o que precisa ser modificado e aprimorado. Depois, você pode trabalhar em cima disso. Se você ouviu até aqui, é sinal de que você já está indo muito bem na escuta. Continue na busca, né, através da escuta, mas nunca se esqueça de ouvir-se também. Coloque para fora o que você tem aí guardado, tá? Para você se conhecer, talvez alinhar algum ponto que tá precisando, ok? Um grande beijo.